Se você já ouviu falar alguma coisa sobre como o câncer surge, você provavelmente ouviu algo nesse estilo. O DNA das nossas células sofre mutações devido à influência de coisas como radiação que fazem ela ter um crescimento descontrolado, perda das suas funções originais e uma aparência diferente de uma célula saudável. Mas como mudanças tão pequenas podem mudar a célula tanto? Acontece que o DNA das nossas células acaba sofrendo de um efeito em cascata, onde uma mutação pequenina pode mudar proteínas importantes na manutenção dele, diminuindo a sua proteção contra outras possíveis mutações. Este ciclo se repete várias vezes até que a célula fique muito diferente e comece a se multiplicar sem parar dentro do nosso corpo, gerando os tumores malignos. Mas o que causa isso? Para entender, temos que saber o que é o dogma central da biologia molecular. A informação que dá forma às nossas células e fazem elas terem a aparência que têm está guardada dentro do DNA na forma de pequenas moléculas chamadas de nucleotídeos, representadas aqui pelas letras A, T, C e G. Sozinho, o nosso DNA não faz muita coisa, então ele precisa das moléculas de RNA que são bem parecidas, mas formam polímeros menores e com uma molécula U no lugar do T. O RNA é transcrito a partir dos genes do DNA e a tradução dele gera as proteínas, que são as peças mais importantes da célula. Nós pensávamos que um gene fazia apenas uma proteína, mas hoje sabemos que isso é errado. As moléculas de RNA são divididas em pedaços chamados de introns e exons. Os introns são retirados, enquanto os exons ficam na molécula madura em uma reação chamada de splicing. O mRNA pode então mudar dependendo das circunstâncias. Um intron pode ficar preso no mRNA maduro, ou talvez um exon inteiro seja removido junto, ou até mesmo apenas um pedacinho do intron se mantém na molécula madura. Isto faz com que o mesmo gene possa produzir várias proteínas de tamanhos e formas bem diferentes. Em específico, o meu projeto focou na retenção intrônica. A retenção intrônica ocorre bastante nas células de câncer, especialmente com os introns mínimos. Mas espera, o que são introns mínimos? Se nós olharmos para o tamanho de todos os introns no nosso DNA e agrupá-los de acordo com o tamanho, com os menores para a esquerda e os maiores para a direita, muitos deles têm um tamanho próximo de 100 nucleotídeos. Estes são os introns mínimos. Estes introns funcionam diferente dos outros e também podem ser divididos em relação à quantidade de moléculas C e G do seu conteúdo. Aí podemos separar eles em introns mínimos com pouco GC e os com muito GC. Assim, vamos ter três grupos de genes: aqueles que possuem introns mínimos com bastante GC, aqueles que possuem introns mínimos com pouco GC e aqueles que possuem apenas introns longos. Já se sabe que o primeiro grupo faz coisas como organizar a célula e metabolizar moléculas, enquanto que o segundo ajuda na divisão celular e podem causar câncer se não funcionarem direito. Meu projeto confirmou que a retenção no câncer de próstata aumenta nos três grupos, mas o segundo foi o que aumentou mais. Ok, mas o que foi descoberto com esta pesquisa? Se olharmos para os genes que retiveram mais, vamos ver que, nos grupos de genes de pouco GC, a maioria deles fazem proteínas que ficam dentro do núcleo das nossas células. Essas proteínas são importantes para realizar o corte dos introns no mRNA, causando o efeito cascata. Já para os genes de alto conteúdo GC, proteínas de estrutura foram afetadas, como as lamininas, que ajudam as células do nosso corpo a se grudarem umas às outras. No câncer, elas não funcionam direito, fazendo com que as células se desgrudem e cresçam em outro lugar. Estudos em relação ao fenômeno da retenção intrônica no câncer podem nos ajudar a desenvolver as primeiras vacinas de mRNA contra câncer, que ajudarão o nosso sistema imune a reconhecer células mutantes antes que elas virem um tumor. Este foi o meu projeto de iniciação científica para a Semana da Física. Obrigado por ter assistido.